Quem nunca lutou contra os ciúmes, a inveja, aqueles sentimentos chatos que ficam martelando na nossa cabeça? Não, 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 não. Isso não é algo exclusivo apenas das crianças. Até os adultos, jovens, pessoas mais velhas têm dificuldade contra esse tipo de sentimento quando ele te encara logo de frente. Mas como lidar com esse tipo de coisa? Bom, temos uma bela resposta lúdica no capítulo 113 de Spy Family, onde os garotos vão aprender da melhor forma como se lida com a inveja e os ciúmes. E o detalhe não é sempre confrontando esse sentimento, e sim de uma outra maneira. Por isso, se você estiver curioso sobre tudo que rolou nesse capítulo e sobre toda a discussão que a gente pode abordar a partir do que vimos aqui dentro de Spy Family, olha, cola com o Mano Joe, vamos nessa, porque esse capítulo é muito, mas muito bom. Realmente, uma grande lição foi aprendida pelas nossas crianças e, por que não, também para nós mesmos. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem, porque hoje estamos aqui para mais um capítulo de Spy Family, onde tivemos a batalha contra o demônio Zawawa, ou eu diria o demônio dos ciúmes e da inveja, que acabou contaminando o Damian, o Irving e os seus amiguinhos. Mas que com um belo conselho do Professor Green, que já tinha aparecido em arcos anteriores, quando os garotos fizeram um breve acampamento na floresta, nós vemos que agora eles conseguem encarar os sentimentos que estão dentro da sua cabeça e encontrarem uma solução um tanto quanto inusitada, que tem tudo a ver com a paz mundial. É o quê? Nem tudo é sobre guerras, e sim como travamos nossas batalhas. Por isso, eu já vou agradecer a todo mundo que vai deixar aquele famoso like aí embaixo. Muito obrigado a todos que estão compartilhando, comentando, se inscrevendo e vindo aqui pro canal. Eu realmente fico muito feliz com todos os comentários de vocês. Eu sei que eu não tenho curtido os comentários nem nada, porque eu não tive tanto tempo para isso, mas eu estou sempre lendo, viu, pessoal? Então, claro, fiquem muito tranquilos. É que, eu não trabalho com YouTube, tá, gente? Eu trabalho com outra coisa. O YouTube é apenas um hobby. Eu estou aqui me matando de trabalhar. Por isso que eu faço isso pra vocês com muito carinho e dedicação, até porque eu faço por mim mesmo. Eu adoro falar de Spy Family e de outros mangás e animes. Então, agora sim, vamos direto pro nosso vídeo, vamos ver como foi esse capítulo, que eu confesso pra vocês que foi muito interessante, gostaria que vocês me escutassem. Então, sempre fiquem até o final e agora vamos nessa! Seguinte, pessoal, nosso capítulo começa com o Damian Lelé da Cuca batendo no vento, tentando atingir algo que simplesmente é invisível. Os seus amiguinhos olham pra ele ali e falam assim: opa, Damian, tá tudo bem aí? Tá precisando de ajuda? Será que você está estressado porque agora você tem aula de Ciências B? E aí, então, o Damian olha pra eles e fala: porque não exatamente ele estava olhando para os seus amigos, e sim para a Anya, que estava com os seus dois novos comparsas, digamos assim, seus dois novos amigos, o Tertius e o Fred. Putz, era esse o nome dele? Bom, é o cara do dentinho, como disse a Beck. Vamos colocar aqui como cara do dentinho. E os dois, é claro, estão paquerando a Anya, chamando ela pra sair, pra dar uma volta, pra ir no boliche, pra fazer um monte de coisa, enquanto a Anya tá bem feliz com tudo aquilo, até porque ela é a grande heroína que alcançou a paz mundial. Nisso, o Damian fica com os ciúmes e um Zawa acaba aparecendo do seu lado. E esse Zawa é o significado do sentimento, o sonzinho como se fosse os ciúmes ou então a inveja batendo, até porque ele tá olhando outros garotos perto da Anya, chamando mais atenção, e agora a Anya não corre atrás dele, e sim os garotos correm atrás dela e o Damian, fica ali pra trás. Ele tenta lutar contra os seus sentimentos de Zawa, batendo em tudo, mas eles sempre acabam aparecendo cada vez mais e mais, até porque ele tenta expulsar, mas o sentimento é muito mais forte. Nisso, para provocar um pouquinho o Damian, aparece uma certa garota chamada Beck, a nossa Beck querida, dizendo que a Anya estava se divertindo muito e que agora ela pode ir para outro país, ir para o boliche, passear com aqueles garotos. E
como ela vai se divertir muito com eles, parece que alguém vai perder o seu espaço. E aí, como se fosse um shoujo, ou seja, o mangá para meninas, entre aspas, que tem mais romance, que tem esse foco, a Becky cria toda uma fanfic que vai entrar na cabeça do Damian com traços belíssimos de shoujo mesmo, muito bonito, mas que o Damian vai ficar com mais ciúmes ainda. Afinal, o do dentinho é amigável, é agradável, e o outro é um príncipe de um país distante, mas que pode levar a Anya a ser simplesmente uma princesa, e sendo uma princesa, ela pode concluir a paz mundial. E por isso, o coraçãozinho dela está batendo cada vez mais forte por esses dois garotos. E quem sabe ela consegue até... isso mesmo! Um anel de noivado, porque agora ela estaria noiva do príncipe. O dentinho foi deixado de lado porque ele é um garoto remelento. Enquanto o príncipe, o querido príncipe que dá flores de amor e até mesmo uma pena pra Anya, que veio de uma gaivota, que é lá do seu país, que, bom, ele deve ter encontrado essa pena no meio do caminho, né? Foi o grande vencedor do coração de Anya. Só que a Becky ainda perguntaria pra Anya, e o segundo filho? E o Damian? E aí então a Anya fala, quem é esse aí? Sei lá, minha querida, tô caindo fora. Becky, toda feliz com essa história de romance, chora. Adeus, Anya, seja feliz. Bom, mas tudo isso é só questão de tempo até acontecer e faz com que o Damian fique... que fanfic é essa? Não é possível, eu vou perder o meu grande amor, Aninha do amor. E aí então ele fica com aquele Zawa em cima da cabeça e ele começa a sonhar. No seu sonho, ele está enfrentando vários Zawas e vai cortando todos eles. Afinal, ele é o grande herói do seu próprio sonho. Só que o querido demônio Zawawa, ou seja, os ciúmes e a inveja, não é algo tão fraco assim, por isso eles vão se unindo até se transformarem em um monstro enorme. E esse monstro enorme vai pra cima do Damian, que mesmo dentro dos seus sonhos começa com os golpes giratórios muito loucos e haha, não me subestime! Eu sou o Damian Desmond! E eu vou te fatiar todinho! E aí então, quando ele corta o demônio no meio dentro do seu sonho, ele pensa, haha, eu venci. Só que não, aquilo era apenas uma miragem, uma imagem residual. O demônio pega e pum, dá um tapinha no Damian, ele é derrotado e acorda do sonho assustado, tipo, meu Deus, o que eu faço? É aí então que depois de acordar, ele pensa no quão irritante é esse Zawa que fica toda hora ali martelando na cabeça dele. Ele foi tomar uma aguinha quando aparecem seus melhores amigos, o Irving e o outro que eu sempre esqueço o nome. E aí eles perguntam, o que você tem, Damian? Será que nós não podemos te ajudar? Só que o Damian, ele não vai querer contar pros caras que, olha, eu tô com tal de Zawa por causa daquela garota, daquela tampinha, daquela Anya, né? Eu não quero contar isso pra eles, mas... eu tive aqui uma ideia. Eu posso falar que eu tenho um outro amigo que tá passando por esse problema. Meus amigos vão acreditar e aí então, eu vou ter a ajuda que eu preciso para tirar essa agonia de dentro do meu peito. Até porque o Damian está extremamente desconfortável com essa situação. Até porque os ciúmes e a inveja é realmente algo que nos incomoda. Até porque é algo que normalmente não nos faz muito bem. É um sentimento um tanto quanto incômodo. Imagina se tivesse um pernilongo zumbindo no seu ouvido toda hora. Basicamente é como se fosse isso 24 horas sem parar, a todo instante, a todo momento te irritando. Só que isso dentro da sua cabeça, ou seja, você não pode matar o pernilongo, porque, bom, ele tá dentro da sua mente, então você vai ter que resolver de uma outra forma. E aí então o Damian resolve contar toda a situação, pede ajuda para os amigos, porém os amigos também não sabem o que é Zawa. Só que eles ficam com aquela coisa na cabeça, como assim, amigo do Damian? Então nós não somos os melhores amigos do Damian? Porque ele estava muito mais preocupado com esse amigo do que com a gente? E tipo assim, ele nunca fez aquela cara, o que será que está acontecendo? Vamos procurar sobre esse Zawa no meio dos livros que talvez a gente encontre alguma coisa. Só que aí então o Damian faz com que os garotos acabem tendo o Zawa também. Então eles também acabam ficando com ciúmes ou então inveja
aquele outro amigo que supostamente o Damian teria. E aí eu entro naquele detalhe que até jovens adultos podem acabar tendo quando você considera uma pessoa como seu melhor amigo e às vezes você descobre que, bom, você não é o melhor amigo daquela pessoa e na verdade é uma outra. E aí pode surgir ali um sentimento de ciúmes ou inveja. É claro que nesse caso seria um pouco mais negativo do que será apresentado nesse capítulo nas hipóteses, nos conselhos ali do professor Green, só que olhem só esse detalhe. Nem sempre a inveja ou ciúmes vem para destruir, depende de como você batalha essa guerra no final das contas. E bom, os garotos não estão sabendo lidar com esse sentimento até ter uma pessoa mais madura para fazer com que esses garotos também amadureçam na sua forma de batalhar, dentro da sua mente, mas que pode ser trazida para onde? Exatamente, quando crescerem, ser batalhada ali no mundo adulto. Formas diferentes de se resolver os conflitos do que só ficar lutando ou então batalhando, né? Batendo naquele que deveria ser o seu alvo. E nisso, os nossos queridos garotos, quando vão dormir, ficam com os olhos espichados dizendo: ai, o que nós somos para você, Damian? Você nunca se preocupou com a gente assim. O que acontece? Quem é esse amigo que nós nem conhecemos? E aí eles vão pesquisando sobre esse tal de Zawawá, mas como é apenas um som, um sentimento, um negócio que acaba saindo ali, não tem um nome próprio, então eles não sabem exatamente o que é. Por isso, eles vão procurando nos livros quando um dos garotos fala: pô, mas por que a gente tá pesquisando isso se o Damian nem tá ligando pra gente direito, né? Se esse amigo é tão importante, a gente não, por que a gente tá pesquisando isso pra ele? Nem vai fazer diferença e tal. Só que aí o amigo mais gordinho ali dos dentinhos fala assim: não, a gente tem que fazer isso pra provar que nós somos os melhores amigos do Damian. Ele precisa da gente, não desse amigo aí. Então, olha só aí, né? Uma batalha contra um amigo imaginário, o que poderia se tornar. E aí os garotos chegam à conclusão que é melhor perguntar para um adulto do que ficar pesquisando em livros, já que eles não sabem o que é exatamente. Nisso, eles perguntam para o professor Green, aquele mesmo que tiveram ali alguns capítulos onde os garotos vão acampar e tudo, e tentam encontrar um tesouro, né, vamos dizer assim. E aí então o professor, num primeiro momento, explica que aquele Zawawá é o ciúmes, é a inveja, ou então sentimentos chatos, e que ele mesmo já passou por isso, assim como toda pessoa acaba passando por isso. E se não passou, vai passar, e se já passou, vai passar de novo, porque é algo muito comum do próprio ser humano. E aí ele diz para os garotos que apenas se afastando desse objeto de cobiça, bom, resolveria o problema, mas os garotos estão ali com ciúmes e tal da relação do Damian e eles não querem se afastar do Damian. Logo, não é mais fácil perguntar pro Damian como ele realmente está se sentindo ou descobrir a verdade, se realmente tem um amigo, alguma coisa assim? Porque às vezes nada pode ter acontecido e eles estão fazendo uma tempestade em copo d'água. Só que os garotos não estão com muita coragem. Nisso, o Green começa a explicar que isso tudo é um problema e tanto, e que esse inimigo é muito poderoso e sempre vai os assombrar em algum momento ou em outro, enquanto os seres humanos forem seres sociáveis. Aí ele faz algumas explicações bem complicadas para as crianças que não entendem direito o que ele queria dizer, por isso que ele teria que ser mais lúdico, ou seja, ele teria que ser mais simples, falar de algo que tem na vivência daquela criança. Então ele basicamente vai falar como que funciona o joguinho do Pokémon, mas como eles deveriam lidar contra esses monstrinhos dentro deles, de acordo com um profissional da saúde, um professor de saúde, provavelmente um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta, alguém dessa área. E aí ele nos diz algumas coisas que mesmo nessas explicações complicadas, é muito legal da gente poder analisar. Porque normalmente quando alguém fala: olha, você não deveria ligar para o que os outros pensam, essa pessoa que está falando, ela deveria primeiramente fazer a mesma coisa. Ou seja, não adianta eu chegar para você e falar: olha, você não deveria ficar pensando no que os outros estão pensando sobre você ou alguma coisa assim, e sendo que eu não faço isso. Não tem muito sentido, entende? Eu teria que, para início de conversa, fazer isso para eu poder dar esse tipo de conselho e fazer com que, de certa forma, ele se torne válido, porque eu vou ser um exemplo para outra pessoa e não vou ser apenas alguém falando balela porque, bom, eu falo
que é isso que tem que falar, mas no final eu não faço a mesma coisa. E detalhe, isso é muito difícil. Por isso ele fala sobre a mudança de paradigmas, né? Que os filósofos costumam comentar, que é quando você muda o seu modo de pensar. Então você quebra os padrões, ou seja, a forma que você tem de pensar hoje é que, nossa, se eu for atravessar a rua aqui na faixa e tudo, eu vou ser atropelado. E aí você muda aquele paradigma e você pensa, não, se eu for atravessar aqui na faixa, eu não vou ser atropelado. É claro que eu estou fazendo um exemplo aqui bobo, mas só para vocês entenderem, é uma mudança de pensamento, de modo de pensar sobre alguma coisa. Claro que muito mais profundo do que isso, né? Muito melhor do que isso, porque esse é um exemplo bobo, mas é só para vocês entenderem de forma mais simples, digamos assim. Mas bom, quando ele vê ali que os garotos não estão entendendo bulhufas nenhuma, ele também diz que esses sentimentos invejosos às vezes também não são tão ruins, às vezes são coisas que vão te impulsionar a ir pra frente, que não vai ser aquela inveja para prejudicar os outros, e sim uma inveja que vai te fazer seguir em frente em algo e conquistar algo. Seria como, puxa, eu queria muito, por exemplo, ter 100 mil inscritos, e aí eu olho para um canal que tem 100 mil inscritos e eu falo, caramba, que inveja, eu também queria ter 100 mil inscritos, só que eu não tenho aquela inveja de eu quero roubar esses 100 mil inscritos dessa pessoa, não, aí o sentimento de inveja estaria como, poxa, eu quero alcançar aquele mesmo resultado que aquela pessoa conseguiu. Então, às vezes o sentimento de inveja ou até de ciúmes pode fazer você se tornar uma pessoa melhor para si mesmo e simplesmente superar todos os seus desafios, entende? Então, nem sempre a inveja pode ser encarada como algo ruim. Normalmente é assim, mas quando a gente pensa muito pequeno, ou seja, quando a gente não quer pensar num escopo completo, a gente só imagina, ah, você sente inveja? Então você é uma pessoa ruim. Não necessariamente. Depende de como você sente a inveja e como você lida com essa inveja. Acharam interessante? Porque, bom, tem mais. Ele começa a explicar sobre o que o professor de saúde disse a ele, que eles podem dar, vamos dizer assim, uma forma para o monstrinho que eles estão sentindo. Então, imagine que o ciúmes, ele é um monstrinho, e aqui eu vou desenhar esse monstrinho e vou dar uma visão para ele, para que eu veja ele como um ser de verdade. Ou seja, cria aí um monstrinho dentro da sua cabeça, como ele é e tal. E a partir disso, você entende que esse ser que você criou está à parte de você. E nisso você vai confrontá-lo. Só que na hora de confrontá-lo, ao invés de você bater, atacar e fazer esse tipo de coisa, bom, na verdade você vai tentar talvez apenas observá-lo ou então abraçá-lo, abraçar esse sentimento. Não no sentido de sentir mais inveja, mas saber que ele existe. Ou seja, acolher esse sentimento, entender que ele existe e lidar com ele após isso, fazendo as pazes para que aí sim ele venha aos pouquinhos se dissipar. É basicamente como a tristeza ou a dor. A dor ou a tristeza é algo que é natural da gente sentir em um momento da nossa vida. Só que é importante que a gente sinta a tristeza e a dor também, e não apenas a alegria. E por isso você acolhe esse sentimento, não que você vai, acolher no sentido de ai meu Deus, eu quero sentir mais dor ainda e tal. Não, você acolhe porque sabe que ele existe, vive aquele momento da sua vida, porque depois ele vai se dissipar aos pouquinhos. Ao invés de lutar contra, apenas fazer as pazes com ele. Nisso, os meninos colocam isso em prática, o que é bem importante. Por quê? Porque o professor passou o conselho, eles já colocaram em prática, afinal eles já se lembraram do Damian, veio aquele Zawá e um resolveu apenas observar e o outro abraçar ali aquele sentimento. E nisso ele vai se dissipando aos poucos. E aí eles contam isso pro Damian, o Damian chega no resultado que, bom, agora eu vou vencer esse monstro, até porque tem pessoas que são capazes, olha só como os garotos não entenderam também o que o professor falou, né, em algumas partes, que tem um tal de Paradise Left, que na verdade ele falou Paradigm Shift, que seria mudança de paradigmas, mudar o seu modo de pensar e tal, e aí os garotos confundiram e falavam, não, mas tem um Paradise Left e tal, e aí o Damian fala, Paradise Left? Meu Deus, isso é um poder incrível que eu vou lutar com ele dentro dos meus sonhos. E aí para os garotos perceberem que aquilo tudo não era nada demais, simplesmente um deles fala assim, poxa Damian,
E esse amigo aí, né, ele é tão importante assim? E aí então o Damian dá uma desculpa esfarrapada, onde ele fala assim, não, mas é um amigo do meu irmão, que eu não sei o que, e vocês são os meus melhores amigos. E aí resolveu ali aquele problema. Os garotos ficaram felizes e falaram, nós somos os melhores amigos do Damian. E aí, viu? Tudo acabou se resolvendo. Ao invés de entrar em um conflito de fato, eles questionaram que era importante fazer, o professor mesmo disse, por que vocês não tentam descobrir a verdade do Damian? Então o garoto fez isso, ao mesmo tempo que ele acolheu ali o seu sentimento e observou, ele resolveu questionar para saber o que o Damian sentia. E aí o Damian confessou para eles que eles são os melhores amigos dele, e aí, pimba, pronto, os garotos ficaram felizes, o Damian voltou para o seu sonho, só que agora ele tá com a sua Paradise Left ali, a sua mãozinha e tal, pronta para esmurrar o monstro. Não exatamente. Ele chega perto do monstrão e fala, eu vou ser o seu amigo, nós vamos fazer as pazes, isso mesmo. Ao invés de batalhar, tendo que lutar a todo momento, sempre se estressando, ele resolve de uma forma muito mais pacífica, dá as mãos, faz as pazes com o seu monstrinho e vence finalmente o seu adversário. Foi uma forma bonita, pacífica, muito lúdica. Eu adorei esse capítulo por conta disso. Sobre como lidar com a inveja. Muitas vezes não batalhar contra ela, mas apenas observar, abraçar esse monstrinho que está dentro de você. Viver aquele monstrinho por um breve momento que ele vai se dissipando aos pouquinhos. Aquilo não vai ficar para sempre dentro de ti se você não ficar querendo bater nele. E apenas, fazer as pazes na mais tranquila paz. Por isso que o Damian conseguiu resolver ali o seu problema. E um detalhe, ele disse que o seu pai deu fim à guerra. Será que isso é uma dica também para a Spy Family dizendo que Donovan Desmond não é tão ruim quanto a gente pensa? Não sei. Isso é o que é contado para as crianças, mas vai saber se é verdade ou não, né? De todo jeito, o Damian chega ali na escola mais uma vez, só que agora ele materializou a sua Paradise Left ali na sua mão com uns negócios de papelão, durex, cinto. Os garotos acharam aquilo demais e tudo. A Becky olha e fala, meu Deus do céu, eu mexi com esse menino, ele ficou lelé da cuca, ficou doidão. As garotas nem gostam disso, Damian. Ih, você está lascado. Só que a Anya não é todas as garotas, ela é simplesmente muito diferente. É realmente uma criança. Por isso que os garotos estão lá perturbando ela tá com sono. Fica quieto, não quero saber. Sei lá, mano, não quero planta, não quero flor, não quero essa porcaria dessa peninha, que coisa chata. E aí então ela olha pro Damian e vê aquela geringonça e fala: Damian, que legal, cara, o que é isso aí? E aí ele fala assim, é uma arma muito poderosa, é minha Paradise Left. E claro que é a arma mais forte de todas. E aí ela fica toda encantada e o Damian fala, eu não vou te dar isso não, querido. E aí a Beck, gente, ela olha e fala, ai caramba, esqueci que a Anya é meio doidinha da cuca também. Ela não é uma garota romântica como eu. E aí o professor Henderson chega e fala assim, que geringonça é essa, Damian? Você vai levar um tonitro se continuar com esse negócio, pode tirar. E aí o Damian, meu Deus, chocado, me lasquei. E aí então, as crianças se divertiram e papapá. Nem o próprio Henderson consegue entender essa juventude, só que ao se sentar com o professor Green, o professor fala, então, essas crianças são muito fofas mesmo assim, né? Até uma delas veio tomar conselhos comigo sobre a vida, meu, você acredita? E nisso, quem é que fica com os ciúmes? Isso mesmo, o professor Henderson falando, meu Deus! Por que não vieram se aconselhar comigo? Bem comigo, por que não comigo, cara? Gente do céu, o capítulo termina de forma muito engraçada, muito divertida e um excelente capítulo. Eu adorei, gostaria de saber o comentário de vocês e até mesmo o que vocês têm para me falar sobre a inveja, os ciúmes. Qual a sua visão sobre isso? Será que esse vídeo te agregou em algo no sentido de pensar na inveja ou nos ciúmes de uma forma diferente? Não apenas como, nossa, é algo ruim, ai meu Deus, vamos ficar com medo daquilo, não vamos tocar nem nesse assunto? Ou então você parou para pensar e disse, nossa, eu nunca tinha imaginado dessa forma. Porque sim, os meninos aprenderam uma bela de uma lição valiosa que eu acho que todos nós precisamos carregar. Eu, você e todos ao redor. Assim, talvez, a gente não só possa criar um mundo melhor, como também a gente possa aprender
a lidar com os nossos sentimentos e nos tornarmos uma versão melhor de nós mesmos. Vocês não acham? Bom, agora o Mano Joe está vazando e eu tô indo nessa. Vou te aguardar num próximo vídeo de Spy Family que deve sair no dia 30 de março, tá bom? Mano Joe tá indo nessa. Até um próximo capítulo. Te aguardar. Até lá.